Olá, turma! Tudo bem com vocês? É muito bom estar aqui novamente para darmos continuidade ao nosso conteúdo. Na aula de hoje, veremos os capítulos 6 a 10 do caderno de estudos. Estejam preparados para anotar as dúvidas, lembrando que hoje, ao final da aula, temos nossa atividade prática. Iniciaremos então conhecendo as funções empresariais, ou também chamadas de departamentos ou setores de negócios, que são 7. É importante dizer que todas as funções que estudaremos agora são necessárias em qualquer empresa, independente de sua área de atuação, tamanho da empresa ou outras características que diferenciem uma empresa de outra. Embora elas possam não ter todas as áreas definidas em departamentos ou grupos de pessoas com funções específicas, é necessário que algum profissional seja responsável por realizar atividades de cada uma das funções que estudaremos. Vamos conhecer cada uma delas então. A primeira função que iremos falar é a função de produção. Essa função representa as atividades que fazem com que os produtos ou serviços de uma empresa existam. É responsável pela transformação da matéria-prima, energia e informação em bens ou em produtos. Envolve o processo produtivo em si e todas as relações que se relacionam com essa atividade, como organização do trabalho, planejamento da produção, controle, planejamento do produto e outras que dão suporte à produção. Para que a função produção exista e funcione de forma adequada, as demais funções precisam estar em perfeito funcionamento também, e elas trabalham em função da produção. A segunda função que veremos é a de finanças, a área em que vocês pretendem atuar. Essa função envolve várias atividades que veremos. Análise e planejamento financeiro, que envolve analisar os resultados financeiros e planejar ações necessárias para obter melhorias. Outro ponto importante é a captação e a aplicação de recursos financeiros, que é analisar e negociar a captação de recursos financeiros necessários, bem como a aplicação dos recursos disponíveis, de forma que o retorno seja o maior possível, analisando também o risco de investimento do capital que será investido. No terceiro ponto, vemos o crédito e cobrança, que inclui a análise e concessão de crédito a clientes e a administração do recebimento de créditos concedidos. Outro ponto da função financeira é o caixa, que envolve atividades de efetuar recebimentos e pagamentos, controlando o saldo de caixa. Temos também na função financeira a atividade de contas a receber, que deve controlar as contas a receber relativas às vendas a prazo e contas a pagar, que deve controlar as contas a pagar relativas às compras a prazo, impostos, despesas operacionais e outras. Por fim, a contabilidade, que registra as operações realizadas pela empresa e emite os relatórios contábeis. Outra importante função empresarial é o marketing. Às vezes, as pessoas confundem marketing com publicidade, vendas ou outras ações de comunicação. Mas o marketing não se resume a isso. Vamos entender melhor. O marketing está relacionado à identificação e atendimento das necessidades humanas de forma lucrativa para a empresa. Portanto, envolve atividades como pesquisa de mercado, conhecimento da concorrência, monitoramento das influências externas, planejamento e desenvolvimento de novos produtos, conhecimento do comportamento do consumidor, definição de preço, planejamento da distribuição e promoção, tudo isso por meio de publicidade, propaganda e outras diversas ferramentas de comunicação que são utilizadas pelos profissionais de marketing. Para realizar esse conjunto de atividades que acabei de citar, os profissionais de marketing fazem uso dos 4 P's do marketing, também conhecido como mix de marketing. O mix de marketing é um dos mais famosos conceitos de marketing. Refere-se aos elementos da estratégia de marketing que são projetados para atender às necessidades dos clientes e para oferecer suporte a uma empresa,
produto ou oferta de serviço. O mix de marketing tem sido representado por 4 P's, que são produto, preço, promoção e praça. Em palavras simples, o produto deve atender às necessidades do cliente. A estrutura de preços deve estar em harmonia com os objetivos da empresa. As técnicas de promoção usadas devem ser eficientes para o mercado-alvo e os canais de distribuição devem garantir que o produto estará disponível em lugares certos. O preço se refere a quanto e como será cobrado do cliente. Nesse quesito, o produto pode ser barato ou de luxo. Pode ser cobrado de uma vez ou por mensalidade. Praça ou ponto refere-se ao local que o produto estará disponibilizado. Nesse caso, pode ser online ou em locais físicos. Em muitos casos, é interessante pensar em utilizar praças de serviços ou produtos complementares. Por exemplo, vender material esportivo em clubes ou academias. Já o produto é referente às características e atributos que o produto ou serviço de uma empresa terá. Deve-se decidir tamanhos, cores e outras características, funcionalidades de maneira geral do que está sendo oferecido. A promoção está relacionada às estratégias de divulgação utilizadas. Isso vai envolver tanto estratégias online como links patrocinados, quanto estratégias offline, como anúncios, rádios, entre outras possibilidades. Outra importante função empresarial são os recursos humanos, que cuidam da relação estabelecida entre empregador e funcionário. A área de recursos humanos envolve algumas questões legais que devem ser observadas pela empresa para garantir que nenhum direito das pessoas esteja sendo lesado pela empresa. Essa área irá apontar e resolver possíveis conflitos que possam estar impedindo o desenvolvimento das equipes, além de ser responsável por fazer a seleção de pessoas que sejam ideais para cada cargo dentro da empresa, avaliando não só as competências básicas dos candidatos, como também se os mesmos possuem perfil adequado para integrarem os times disponíveis. Uma empresa é feita de pessoas e são elas que irão garantir o sucesso ou a falta dele, pois de nada adianta você ter todo o dinheiro do mundo para investir em algo se não há investimento suficiente nos talentos que irão te ajudar a alcançar o patamar que você tanto deseja. Gerenciar os recursos humanos é uma garantia de que todas as necessidades dos funcionários da empresa serão atendidas e de que os mesmos estarão dentro dos cargos que têm a capacidade de estarem. Se esse controle não for conseguido, provavelmente haverá problemas em gerir o time de trabalho, o que pode gerar conflitos internos, alta rotatividade de pessoas e, como consequência, a baixa lucratividade e cancelamento de contratos da corporação. Os principais pontos que são tratados pela área de gestão de pessoas em uma empresa são análise e descrição de cargos, planejamento e administração de cargos e salários, recrutamento, seleção, admissão e demissão de funcionários, orientação e integração de novos colaboradores, criação de incentivos e benefícios, avaliação de desempenho, comunicação aos colaboradores, treinamento e desenvolvimento. É uma área que atende a todas as demais da empresa, colaborando para os objetivos gerais. A quinta função empresarial que estudaremos é a logística. Essa área é responsável por determinar e gerir o fluxo de materiais e informações dentro das empresas. Isso inclui a chegada de matéria-prima para a produção, no caso de indústrias, assim como a distribuição do que é produzido para os diversos clientes, podendo ser clientes finais ou intermediários. Se a empresa vende direto para aqueles que irão consumir, ela trabalha com clientes diretos. E no caso da venda e distribuição para terceiros, que irão revender, a relação direta da logística é com os intermediários. A logística determinará o melhor fluxo desses materiais para que a empresa possa atender a seus clientes de forma mais satisfatória possível. Um dos objetivos mais importantes da logística
é conseguir criar mecanismos para entregar os produtos ao destino final num tempo mais curto possível, reduzindo os custos. Para isso, os especialistas em logística estudam rotas de circulação, meios de transporte, locais de armazenagem, depósitos, entre outros fatores que influenciam na área. Com o desenvolvimento do capitalismo mundial, sobretudo a partir da Revolução Industrial, a logística tornou-se cada vez mais importante para as empresas num mercado competitivo. Isso ocorreu porque a quantidade de mercadorias produzidas e consumidas aumentou muito, assim como o comércio mundial. É importante lembrar que a função logística da empresa pode ser a atividade principal ou de apoio. Quando a função principal da empresa é a própria logística, essa assume a atividade de apoio na estrutura empresarial. Outra função empresarial de grande importância nas empresas é a tecnologia de informação, ou TI. Essa área de atuação é um dos componentes mais importantes do ambiente empresarial e é essencial para todos os níveis da empresa. O uso da tecnologia de informação deve estar relacionado com as necessidades da empresa para contribuir para o bom desempenho e lucratividade. A tecnologia de informação, quando é bem gerenciada nas empresas, pode gerar novos mercados de atuação. Os sistemas de comunicação gerenciais transformam dados em informações que auxiliam no processo decisório da organização. Um sistema integrado que forneça informações aos administradores é importante especialmente para o planejamento e o controle, pois estão ligados ao sistema físico-operacional e surgem da necessidade de desenvolver as operações fundamentais da empresa. Por exemplo, os sistemas de controle de banco de dados, controle de estoque e planejamento de produção. Para reunir todas as demais funções empresariais, temos a função administrativa, que consiste em planejamento, organização, direção e controle de todos os recursos empresariais para o alcance dos objetivos da empresa. A reunião de todas essas etapas ou tarefas da administração constitui o processo administrativo, que foi estabelecido primeiramente nos estudos da teoria clássica e mais tarde foi sendo aprimorado, resultando nessas 4 ações: planejamento, organização, direção e controle. Vamos entender como cada uma delas contribui para a gestão empresarial. O planejamento é o início da ação da administração. Nessa fase, são definidos os objetivos que se pretende atingir para a empresa de forma geral e específica. Planejar é definir os objetivos, decidir como alcançar os planos, programar as atividades, como alcançar as metas. Algumas empresas ainda adotam o método arcaico de administração às escuras e não planejam. Dessa forma, não se preparam para possíveis instabilidades e correm alto risco de insucesso em seus objetivos. Planejamento é a escolha racional de cursos de ação com base em objetivos, em fatos e na estimativa do que poderá acontecer em cada alternativa disponível. A noção mais simples de planejamento é a não improvisação. Uma ação planejada é uma ação não improvisada. Vamos conhecer as principais atividades que definem a função planejamento. Elaboração de previsões, incluindo todos os recursos e áreas da empresa. Determinação de objetivos, incluindo os gerais e específicos de longo e curto prazos. Programação das diversas áreas e atividades. Cronograma de atividades. Orçamento de recursos. Definição de políticas diversas e determinação de procedimentos a serem seguidos. Depois de traçadas as metas organizacionais, é necessário que as atividades sejam adequadas às pessoas e aos recursos da empresa. Ou seja, chega a hora de definir o que deve ser feito, por quem deve ser feito, como deve ser feito, a quem a pessoa deve reportar-se, o que é preciso para a realização de cada atividade. Essa é a função de controle. Esse processo organizacional tem como resultado o ordenamento das partes de um todo.
Em geral, o organograma da empresa é definido nessa função administrativa. Ele serve para a representação da estrutura departamental da empresa, deixando claro os níveis hierárquicos. As principais atividades da função organização são definição de estrutura de pessoal e setores, delegação de funções e atividades e estabelecimento de relações, que será uma consequência das funções e atividades que foram distribuídas. As pessoas dentro das empresas se relacionam de acordo com a necessidade de interação que suas atividades demandam. Logo, as relações são criadas, em geral, de forma natural. A função de direção é a função administrativa que conduz e coordena pessoas na execução das atividades planejadas e organizadas. Dirigir significa conduzir, orientar e coordenar a equipe de colaboradores. Decidir, emitir ordens, orientar os esforços dos subordinados, visando o cumprimento dos objetivos e dos planos de ação e dar instruções de como executá-los. A direção é traduzida pela tomada de decisões, de lideranças e intercomunicação com os subordinados. Fazer acontecer, dinamizar. Essa função administrativa exige muito da habilidade humana do profissional pela área relacionada. A direção pode ser a nível institucional, abarcando toda a empresa, nível departamental, abrangendo as unidades, em separado, e, por fim, a nível operacional. As principais atividades administrativas relacionadas à função de direção são tomada de decisão, comunicação com todos os níveis, obtenção, motivação e desenvolvimento pessoal, sendo que todas essas ações buscam conduzir e manter as atividades e resultados de acordo com o planejado e organizado nas funções anteriores. A quarta função administrativa é o controle, que acompanha todas as etapas do processo administrativo. O administrador planeja, organiza e dirige ao mesmo tempo e também desenvolve ações de controle. A função controle mede e corrige o desempenho dos colaboradores e das atividades planejadas, para assegurar que os objetivos da instituição venham a ser atendidos. O controle deve ser dinâmico e contínuo para gerar resultados positivos na empresa. A função controle tem dois objetivos: identificar e propor a correção de falhas ou erros, pois o controle detecta falhas ou erros no planejamento, na organização e na direção e aponta as medidas corretivas. O segundo objetivo do controle é prevenir a ocorrência de novas falhas ou erros. Fazendo isso, ao identificar e propor a correção de falhas ou erros, o controle aponta os meios de evitá-los no futuro. Aqui podemos ver as principais atividades da função controle. Definição de padrões de desempenho. Com base nos padrões estabelecidos pela organização ou por cada setor, é que o controle será feito. Medição de resultados que serão comparados com os padrões que foram estabelecidos. Avaliação de resultado e correção de desempenho. Após planejar, organizar, dirigir e controlar os resultados de um processo ou atividade em uma empresa, é necessário verificar os pontos de sucesso e fracasso, pois mesmo o uso do processo administrativo em si não garante que haverá bons resultados em tudo que se planejou, mas garante sim que será possível identificar onde ocorreram os desvios e as causas deles. É nesse momento que a ferramenta chamada feedback se aplica ao processo. Feedback significa retorno. Assim, ao final do processo, se tivermos um retorno de como os resultados geraram os impactos planejados, ficará mais fácil agir com um novo planejamento novamente, que buscará corrigir os erros ou aprimorar alguma ação que gerou o resultado positivo. Volta-se para a fase de planejamento, mas agora com novas informações e resultados, e novamente o processo administrativo é feito por meio do planejamento, organização, direção e controle. Como o ciclo se repete constantemente, a cada vez que se tem um feedback, são buscadas melhorias nos processos. Vocês se lembram da primeira fase do processo administrativo que acabamos de estudar? O planejamento.
Agora vamos entender de forma mais detalhada o planejamento nas empresas. Ele possui 3 formas diferentes: o planejamento estratégico, o tático e o operacional. Irei citar 4 aspectos que diferenciam os planejamentos entre si: o nível de decisão, o horizonte temporal, a especificidade e a amplitude dos efeitos. O planejamento estratégico é aquele que define as estratégias de longo prazo da empresa. Esse planejamento colabora com a concepção de objetivos e metas gerais da empresa e com a análise dos fatores internos e externos relacionados à empresa. É o mais amplo de todos os planejamentos e abrange toda a organização. No geral, podemos resumi-lo como um processo gerencial que possibilita estabelecer o rumo a ser seguido pela empresa com a intenção de otimizar a relação da empresa com o seu ambiente. Já o planejamento tático é projetado a médio prazo. Ele traduz e interpreta as decisões do planejamento estratégico, transformando em planos concretos dentro das unidades da empresa. O planejamento tático integra a estrutura da organização para fazer frente aos desafios estratégicos, desdobrando os objetivos institucionais em objetivos departamentais. O planejamento operacional, por sua vez, é a formalização dos objetivos e procedimentos, ou seja, a implementação das ações previamente desenvolvidas e estabelecidas pelo nível tático. O objetivo principal do planejamento operacional é desdobrar os planos táticos de cada departamento em planos operacionais. Esse tipo de planejamento possui um curto alcance temporal e está ligado à área técnica de execução de um determinado plano de ação. É muito importante que cada planejamento operacional contenha os recursos necessários para sua implementação. Os procedimentos básicos que serão adotados na prática, os resultados esperados, prazos estabelecidos e responsabilidades pela sua execução, porque na prática são planos a serem executados. Vamos ver então uma síntese dos 3 tipos de planejamento. Aqui temos os 3 níveis responsáveis pelos seus respectivos planejamentos. O que podemos concluir sobre os 3 tipos de planejamentos é que o nível estratégico, que é responsável pelo planejamento estratégico, visa a racionalidade das tomadas de decisões e a alocação de recursos organizacionais de forma mais eficiente possível. Na maioria das situações, as decisões estratégicas da empresa são tomadas pelos proprietários, presidente ou diretoria. O nível tático abrange a gerência média ou intermediária e gera um plano que especifica como o setor, processo ou projeto ajudará no alcance dos objetivos gerais da organização. Na base da pirâmide, temos o nível operacional, que representa e executa o planejamento operacional por meio de planos específicos. Os 3 níveis de planejamento empresarial, portanto, atuam como um processo contínuo e integrado. Trataremos agora de uma forma de planejamento tático que se destacou pelos estudos que foram desenvolvidos e pela sua grande utilização, a administração por objetivos, também chamada de APO, que teve origem nos estudos de Peter Drucker. A APO é um processo pelo qual gerentes e subordinados identificam objetivos comuns, definem as áreas de responsabilidade de cada um em termos de resultados esperados e utilizam esses objetivos como guias para suas atividades. A APO é um método em que as metas são definidas em conjunto pelo gerente e seus subordinados. As responsabilidades são especificadas para cada um em função dos resultados esperados, que passam a constituir os indicadores ou padrões de desempenho a partir dos quais tanto os gerentes quanto os subordinados serão avaliados. Analisando o resultado final, o desempenho do gerente e do subordinado podem ser objetivamente avaliados e os resultados alcançados são comparados com os resultados esperados. A APO trabalha a partir dos seguintes passos. O primeiro passo é um alinhamento de objetivos e metas.
Gerente e subordinados se reúnem, discutem, negociam e, em conjunto, formulam objetivos de desempenho para o subordinado. Objetivos, metas e resultados são negociados entre eles. A formulação de objetivos é consensual e participativa. A partir daí, o gerente se compromete a proporcionar apoio, direção e recursos para que o subordinado possa trabalhar de forma eficaz e seja orientado para o alcance dos objetivos. O gerente cobra resultado e garante os meios e recursos como treinamento, habilidades, equipamentos e outros para que o subordinado possa alcançá-los. No próximo passo, o subordinado passa a trabalhar para desempenhar metas e cobra os meios e recursos necessários para alcançar os objetivos. Após o subordinado iniciar os trabalhos em busca de objetivos estabelecidos, gerente e subordinado se reúnem periodicamente para uma avaliação conjunta dos resultados e do alcance dos objetivos. A partir da avaliação conjunta, é feita uma reciclagem do processo. Os objetivos são reavaliados ou redimensionados, assim como os meios e recursos necessários para alcançá-los. Podemos considerar a APO como um sistema de administração que busca relacionar as metas da organização com o desempenho e o desenvolvimento dos indivíduos, buscando o envolvimento de todos no processo. É um processo participativo de planejamento que promove a descentralização das decisões e a definição das prioridades em geral. A APO possui ênfase no planejamento, na direção e no controle, e o ponto de partida do processo é a determinação dos objetivos ou resultados que a organização pretende alcançar e a declaração escrita do que se pretende alcançar. Isso é feito por meio das metas. Outros pontos que podemos destacar sobre a APO é o treinamento e a atualização dos funcionários, o que permite que todos se tornem cada vez mais qualificados e preparados. O processo também produz uma atualização dos projetos e processos da organização. É importante destacar que quando a empresa decide utilizar a administração por objetivos, as metas precisam ser determinadas de forma clara para permitir que os colaboradores sejam capazes de entender e executar essas metas. Mas alguns fatores podem prejudicar a clareza dessas metas. O principal fator que pode prejudicar é a baixa participação de gestores no processo. Para que a APO seja desenvolvida com sucesso, é necessário que as metas sejam estabelecidas por completo, atendendo às expectativas da empresa, assim como dos funcionários. Para finalizar o conteúdo de nossa aula de hoje, estudaremos agora o ambiente externo das organizações e suas influências. Já vimos como os processos internos são divididos em área de atuação e como eles interagem entre si, mas as partes externas também possuem grande importância no desempenho das empresas e podem contribuir de forma positiva ou negativa nos resultados. Por isso, conhecer esse ambiente e saber como gerenciar as situações que estão diretamente envolvidas a ele é fundamental para o sucesso de qualquer empresa. Quando começamos a ver as empresas como ambientes e a considerar que os clientes não são a única via de comunicação e relacionamento que se possui, temos então a visão da empresa como um sistema aberto. Quanto mais competitivo, instável e complexo o ambiente que se relaciona com a empresa, maior a necessidade de analisá-lo. Podemos verificar nesse esquema algumas das partes que interagem com as organizações de todos os tipos. Essas partes são componentes do microambiente ou do macroambiente organizacional. O microambiente é aquele mais próximo e imediato da organização, do qual obtém suas entradas e no qual coloca suas saídas ou resultados. Podemos citar como exemplo os fornecedores ou consumidores diretos da empresa. Já o macroambiente são aquelas partes que possuem efeito genérico e abrangente para todas as organizações. O gerenciamento desse ambiente é mais amplo e difícil, porque ele se encontra fora de controle da previsão e da compreensão das organizações. Podemos citar como exemplo desse ambiente o sistema financeiro e o governo.
Tanto o macro como o microambiente possuem outros componentes que estão representados nessa figura. O microambiente também pode ser chamado de ambiente relacional, ou seja, representa todas as partes que se relacionam diretamente com a organização. Elas sofrem e exercem influência direta sobre a empresa. O macroambiente também pode ser chamado de ambiente contextual. Para identificar quais as partes que estão dentro desse ambiente, é necessário saber, dentro do contexto da empresa, quais as partes sofrem e exercem influência indireta sobre a empresa. O macroambiente irá ter influência sobre todas as empresas que atuam em um mesmo segmento ao mesmo tempo. Para entender como isso funciona, podemos usar um exemplo. Vamos imaginar o ambiente tecnológico ou fator tecnológico. Ele faz parte do macroambiente de empresas fabricantes de roupas de mergulho. Todas as empresas desse ramo seguem produzindo de forma costumeira e atendendo a seus clientes e se relacionando com as demais partes. Mas, se houver uma pesquisa e for possível desenvolver uma tecnologia para roupas de mergulho que permitam, por exemplo, a absorção de oxigênio pelo material da roupa, todas as empresas de produção de roupas de mergulho podem ser afetadas de forma positiva ou negativa. Irá depender de como essa tecnologia será recebida no mercado e de que forma as empresas irão absorver essa nova descoberta. Como a pesquisa e a descoberta foram fatores externos às empresas, e mesmo assim suas consequências podem afetar as empresas, independente de sua ação, podemos considerar que o ambiente tecnológico é parte do macroambiente. Se as empresas do exemplo fossem do ramo de tecnologia e não do ramo de produção de roupas, esse seria seu microambiente. Por isso, é necessária a análise da situação para entendimento dos micro e macroambientes. Assim como o fator tecnológico, em geral, fatores políticos, econômicos, legais, culturais, demográficos e ecológicos fazem parte do macroambiente. Na maioria das vezes, as variações que são ocorridas por eles estão fora do controle específico das empresas, e as consequências dessas variações afetam todas as empresas em um conjunto de empresas de um ramo e não somente uma organização. Já elementos como funcionários, consumidores, fornecedores, concorrentes e agências reguladoras fazem parte do microambiente e exercem influências diretas em empresas específicas. O conteúdo de nossa aula encerra-se aqui. Gostaria de lembrar a vocês que é muito importante a participação de todos nos fóruns e o estudo e leitura do material didático é indispensável para complementar todas as informações de nossas aulas. Hoje teremos a primeira atividade prática dessa disciplina. Essa atividade é uma oportunidade que vocês têm de colocar em prática um pouco de tudo o que estudamos até aqui. Vocês serão avaliados em 10 pontos. Vamos às instruções dessa atividade. A atividade será realizada em duplas e vocês deverão escolher uma empresa de qualquer ramo de atuação que tenha 8 ou mais funcionários, podendo ser uma escola, farmácia, lanchonete, hospital, qualquer empresa pública ou privada. Após escolher a empresa, a dupla deve montar um organograma dessa empresa, demonstrando como estão divididas as funções. No organograma, vocês devem identificar os níveis estratégico, tático e operacional e a quantidade de funcionários que estão em cada bloco representado no organograma. Além de identificar os níveis e a quantidade de funcionários, no organograma deve conter os nomes dos departamentos. Vamos ver na tela os detalhes para um melhor entendimento. O primeiro passo é montar o organograma, destacando os níveis de atuação, estratégico, tático e operacional. Lembrando que cada caixinha colocada no organograma deve conter a quantidade de funcionários que são representados pelo desenho, no caso específico da empresa que cada dupla está estudando. O segundo passo é identificar no organograma os nomes dos departamentos.
Para realizar esse passo, vocês devem conversar com o responsável pela empresa para entender melhor como a estrutura organizacional da empresa se encontra organizada. Pode ser por funções, por produtos ou serviços, por processo, por clientes ou outros tipos. Essas funções são os tipos de departamentalização que estudamos. Identifiquem, então, o tipo de departamentalização para nomear os departamentos que vocês representaram no organograma. O segundo passo está representado aqui na tela através de um exemplo de hotel. Cada parte do organograma possui o nome do grupo de atividades ou da atividade específica que representa. Lembrando que esse é somente um exemplo e que cada empresa será representada de forma diferente por vocês. O resultado final do trabalho de cada dupla será o passo 1 mais o passo 2, que acabamos de ver. Desejo bons estudos a todos vocês e participem dos fóruns e até a próxima aula.